A paz do Senhor. Através deste vídeo, eu gostaria de falar com você um pouco sobre o reino de Deus. O reino de Deus ele tem uma certa semelhança com o reino humano. Mas o que é reino? Reino é uma forma de governo sobre um território politicamente organizado com os seus habitantes, em que a autoridade reside em um rei ou uma rainha. No livro de 1 Reis, capítulo de número 2, versículo 12, nos diz assim: Salomão assentou-se no trono de Davi, que era o seu pai. E também no livro de 2 Crônica, capítulo 22 e versículo 12, nos diz assim: Atália, mãe de Acasias, depois da morte de seu filho, reinou no país. Então, nos tempos bíblicos, as nações elas eram acostumadas com reis, por isso se dava o nome de reinos. E isto me faz lembrar de uma passagem que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 19 ao versículo de número 20, em que o povo, eles vão chegar para o profeta Samuel e vão pedir a ele que lhes dê um rei humano, parecido com os das outras nações. Eles queriam um rei humano que representasse eles também. Só que com isso, eles estavam abrindo mão do reinado divino, porque Deus reinava sobre eles através da vida do profeta Samuel, né? E isso, para a tristeza deles, aconteceu. Eles então passaram a ter o seu rei humano. Existem dois aspectos do reinado. O primeiro aspecto é o governo de Deus sobre a criação. Deus exerce seu governo sobre o universo de um modo natural. Vamos ver este universo. São os cometas, satélites e sóis existentes no espaço. Tudo formado pela sua palavra. Está registrado isso em Hebreus, capítulo de número 1 e versículo de número 13. É muito interessante isso, porque aquilo que é invisível, através da sua palavra, veio formar tudo que nós podemos contemplar com os nossos olhos hoje, e essa natureza maravilhosa manifesta a glória de Deus para nossas vidas. E essa criação, ela obedece ao seu governo, né, ao governo de Deus, de um modo espontâneo e natural. Já o outro aspecto é a criação do homem. Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. No texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 27, nós vamos encontrar aí esta referência. E neste texto podemos observar que Deus, ao criar ao homem, ele vai dar o domínio da sua criação, tornando assim o homem, coroa da criação, o dominador de sua criação. O homem, ele é um ser moral, criado por Deus, com os seus atributos de personalidade, que são espírito, vontade, intelecto, emoções. Aí está a nossa semelhança com Deus, e não na aparência física, né? Algumas pessoas pensam que nós somos semelhantes a Deus na aparência física. Não. É na questão do espírito, na vontade, no intelecto e nas nossas emoções.
Por isso o homem tem capacidade de decisão. Ele é responsável por obedecer consciente e voluntariamente, com inteligência, à palavra de Deus. Ou seja, entendemos que o homem ele precisa querer voluntariamente obedecer a Deus, né? Ele não obriga o homem a obedecê-lo. Não, ele não obriga. Através do conhecimento que nós temos, o homem tem, do Evangelho de Jesus Cristo, nós então devemos, de uma maneira voluntariamente, obedecer a sua palavra, né? Sem se sentir forçado, sem se sentir obrigado a obedecer. Enfim, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus para assim se submeter ao seu governo. Adão e Eva, no seu estado de inocência perfeito, refletiam a santidade, a justiça e o amor de Deus, né? Antes de cometerem o pecado. Eles eram a semelhança de Deus com essa perfeição, né? Sem ter a sua natureza deformada, tortuosa. Olhava para eles e podia contemplar ali Deus, através da santidade deles, da justiça e do amor de Deus que reinava nas suas vidas. Vamos ver o governo que Deus exerce sobre o homem. Esse governo sobre a vida do homem e da mulher se dá através da sua palavra. E ele espera uma submissão voluntária do homem à sua palavra, assim como nós falamos acima, não é? Ele espera isso do homem. A entrada do pecado na vida do homem se deu exatamente através da desobediência à ordem divina, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, morrerás. E foi isto que aconteceu: o homem desobedeceu a essa ordem divina, comeu do fruto da árvore que o Senhor Deus tinha lhe ordenado para que não comesse, né? Mas olha que coisa interessante. O homem, ele vai agora se rebelar contra Deus. E ele vai deixar de obedecer à palavra de Deus, ele vai comer dessa árvore, a qual o Senhor havia ordenado para que ele não comesse, e, lamentavelmente, nós vamos ver uma das histórias mais tristes que a Bíblia registra, que foi a queda do homem. O homem, então, agora ele vai morrer espiritualmente porque ele desobedeceu essa ordem de Deus. E através dessa desobediência entra o pecado no mundo. Isso está registrado em Gênesis, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo de número 17. Então, observem o quanto é maravilhoso nós estarmos atentos ao governo de Deus sobre nossas vidas e estarmos obedecendo a sua palavra de uma maneira voluntária, mas obedecendo assim a sua palavra, né? Porque aqui nós vamos ver que Satanás conseguiu enganar Eva e enganou também Adão, que tinham recebido esta ordem divina. Que o Senhor Deus nos guarde e que nós venhamos estar sempre vigilantes e obedientes à sua voz.